Pois é, isto continua a brilhar. Não pode ser assim. Tem que vir mais para aqui, não é? Está assim isto, não é? Está. Muito boa tarde, ou noite. Estamos, portanto, nesta terceira missão sobre as questões urbanas. O humor do Nuno Travasso é o de aparecer com esta imagem provocatória, dado que é difícil de chamar urbana, embora nada diga que não está aí numa dispersão urbana de uma área metropolitana, designadamente do Norte, e poder estar assim e ser fotografada assim. Bom, o que hoje pretendia propor-vos, de preparação para a última sessão, que será mais sobre a governança e sobre os atores e sobre as estratégias, os projetos e planos, toda essa parafernália dos documentos da urbanística, do ambiente, etc. O problema da multiplicidade de entidades em jogo, todo este tipo de coisas, vou tentar dar alguma explicação e algumas desculpas e algumas culpas sobre esta versão, esta faceta da teoria do urbanismo. Com a sessão de hoje, em que já tratámos como se podia, já tratámos algumas das questões do espaço público, do espaço que estrutura aquilo que é estruturável. Neste caso, estamos a falar neste caso estamos a falar sobretudo perdão, tive um escape de citação. Bom, portanto, estava a dizer que, neste caso, vamos falar sobretudo das áreas mais fixas e das áreas, mas não as mais duradouras, de quando se fala das questões do urbanismo. E essas áreas são os edifícios e tudo aquilo que são elementos estáveis, ainda que sejam pouco duráveis. Eu disse logo no início que me parecia que o mais durável era o espaço público na história das cidades e não os edifícios. A seguir, no meio estarão os monumentos, que são uma espécie de espaço privado que se transforma em espaço público e que podem ser edifícios, podem ser recintos, podem ser muitas coisas dessas. De qualquer forma, no essencial, isto não está a correr-me bem. De qualquer forma, desde há quase um século, e é nesse período que eu me vou fixar mais, desde há quase um século, que os arquitetos renovadores, ditos os arquitetos modernistas, 1920 em diante, grosso modo, procuravam libertar os seus projetos das malhas geométricas dos ensanches das cidades maiores. Quer dizer, não queriam ter
prisões, não queriam ter limites. Foi assim com os bairros sociais entre as duas guerras, na Europa Central, entre a Primeira Guerra, Grande Guerra e a Segunda Grande Guerra. Foi assim que continuou no pós-guerra. Nessa altura, já incluindo os países ibéricos, que tinham de alguma forma estado um pouco mais retardados nestes procedimentos. E criou-se a ideia de que os crescimentos urbanos, porque as cidades estavam todas elas, não só as mais ricas, as do capital fixo, mais importante, que vinham sobretudo dos países nórdicos. Quando digo nórdicos, digo até mais ou menos ao nosso norte, ou ao norte da Espanha, ainda passando pela França. Mas criou-se a ideia de um crescimento urbano por qualquer coisa que eu chamaria ilhas. As ilhas em Portugal têm má fama, mas na realidade o fazer novas ilhas para os trabalhadores nos tempos da social-democracia, e inclusivamente fazendo pequenas cidades ao lado das cidades grandes, as famosas New Towns, etc., que depois para as cidades do Sul não vieram, não só porque eram muito caras, como porque já se começava mesmo nos países nórdicos a dizer que não era uma solução tão boa quanto parecia. A verdade, portanto, digo, é que este crescimento por ilhas, que deviam ser livres na forma, não tinham que estar a obedecer nem aos ensechos do Cerdá, nem aos ensechos aqui dos nossos mestres do urbanismo do século XIX. E portanto, estava a dizer que estes arquitetos, com esta ideia do crescimento urbano por ilhas, ditos livres, para no fundo conformar um experimentalismo, porque eles eram sobretudo autores projetistas, não tinham responsabilidades políticas diretas, não tinham responsabilidades administrativas, mais propriamente. Eram autores fundamentalmente ainda, de uma atividade considerada como arte, ou como autoria das obras de arte. Só em alguns países e no último quartel do século se procurou o seu ordenamento geométrico, como às vezes digo, de forma para dentro, quer dizer, do espaço comum para os espaços dos edifícios. Antes disso era sempre ao contrário, dos espaços para os edifícios, depois via-se o que é que sobrava. E o que sobrava era o que seria o que nós chamaríamos o espaço público. A minha hipótese, que é mais antiga e retomada agora mais recentemente por muitos, é exatamente a contrária, como insisti já nas próximas aulas, nas próximas sessões, chamemos assim. Ora, portanto, neste quartel procurou-se um ordenamento geométrico, portanto, de fora para dentro, e retomando modelos, alguns deles anteriores ainda aos anos 20 do século passado. Noutros, já entre as duas guerras, que não eram propriamente os mais apoiados pelos grandes mestres, como Corbusier, etc., mas que eram talvez muito mais pragmáticos, muito mais orientados para as soluções do que parecia aos modernistas mais radicais. Ainda mais perto, e já com influências ainda dentro dos países, dentro de soluções portuguesas e espanholas e italianas, ainda em períodos não democráticos, já houve também experiências bastante importantes
onde se conseguiram condições de liberdade, mas com soluções que já eram, como eu estava a dizer, de primeiro espaço público, o desenho do espaço público, depois então as casas. Ou ao mesmo tempo, mas de qualquer maneira, com uma hegemonia intelectual sobre o outro. Estes exemplos resultaram, portanto, de iniciativas públicas de habitação de ida social ou mistas, resultavam também de estudos teóricos, conduzidos nos anos 60 por investigadores das ciências humanas, aqui no nosso caso modestamente no caso, no trabalho que fizemos no LNEC, por exemplo, a propósito dos bairros do Porto e de Lisboa, ver como eram os comportamentos, etc. Portanto, isso deu alguns resultados em soluções logo a seguir, experimentais. Não digo que tenham convencido tanta gente que se tivessem repetido, mas de qualquer maneira isto servia, portanto, para defender alguma destas teorias que eram alternativas. Os modelos da habitação social da Europa nórdica e central tiveram, em qualquer caso, uma enorme influência nos projetistas e nas políticas da Europa dita mediterrânica. E na América Latina também, onde os recursos materiais, demográficos e modos de vida e as políticas dominantes não eram, no entanto, comparáveis com a dos países nórdicos. Por outro lado, enquanto se estava a pensar fazer essas coisas, fazer coisas diferentes, fazer coisas mais... Aparentemente, os exemplos que nós trazíamos dos nórdicos falavam já de classes médias, na sua grande maioria, ou de classes trabalhadoras muito valorizadas naquele tempo. No nosso caso, o que tínhamos eram avalanches imensas de pessoas que estavam a vir para as áreas de atração, que eram as áreas ditas metropolitanas de Lisboa e do Porto, e, portanto, os modelos nórdicos que chegámos a experimentar, os Olivais, Chelas, etc., nós lhes demos aqui uma grande, não porque não fosse importante para nós, não tivesse sido muito importante para nós, mas porque, na realidade, tiveram pouca força, pouca repetição. E a arquitetura, na minha opinião, a arquitetura social, etc., em grande parte, são soluções para reproduzir e não soluções inventadas. Eu penso assim, ou eu tal. Não são soluções que são adotadas e que podem ser repetidas. Foi assim durante toda a história da humanidade. Muito mais questões repetidas do que questões inventadas individualmente. Toda a cultura modernista dos anos 20 é, como sabem, muito individualista e muito pouco repetitiva. Quando há escolas, inventavam-se logo imensas escolas de artistas que com dificuldade se podia dizer que eram parecidos uns com os outros, mas que ficaram depois na história. Mas, ao mesmo tempo, elas eram muitas tendências. A arquitetura andou atrás disso, dessa visão culturalista das artes plásticas e outras. Pretendia-se, ao fim e ao cabo, partir do zero, constantemente, que é uma coisa que é complicada. Eu, pelo menos, não sei, nunca soube fazer isso. Então, o que é que acontecia no Sul? O que acontecia no Sul, considerando que nós éramos Sul, que a Espanha era Sul, que a Itália era Sul, etc., o que acontecia é que as taxas de abusivismo, que nós cá chamávamos clandestinos, de habitantes clandestinos, que agora se chamam pomposamente de gênese ilegal. No meu tempo não se dizia, no meu tempo de andar metido nestas guerras, a seguir ao 25 de Abril, antes e depois do 25 de Abril,
Ainda não havia a gênese ilegal. Chamavam-se clandestinos, o que era também uma coisa estranha, porque clandestinos eram os outros, que a gente estão a imaginar quem seriam. Mas, portanto, eram clandestinos. Ainda por cima, eram os clandestinos muito estranhos, porque toda a gente os via. Houve uma altura em que estes clandestinos chegaram a ter, suponho que 7 andares ou 8 na Brandoa. E aí o Ministro das Obras Públicas dessa altura, não sei se lembram, o sobrinho do professor Marcelo Caetano, ficou muito aflito e arranjou uma equipa, que por acaso era de arquitetos de esquerda, para ver se tratavam daquela questão do bairro da Brandoa. Eu outro dia fui ao bairro da Brandoa, tive que lá ir para ver uma obra do Pedro Vieira de Almeida, de uma igreja, que eu não conhecia, e a certa altura disse, mas isto não pode ser a Brandoa. A Brandoa está um luxo. Quer dizer, está melhor que um bairro social, pago por Estado. Foi abusivo. Tem umas ruas ainda muito inclinadas, mas Lisboa também tem algumas ruas muito inclinadas. Quer dizer, que passam as regras. Era o que havia, não é? Aquilo era luteado. Parece que com a cumplicidade da guarda republicana, que dava uma ajuda porque fingia que não via. E depois, quando se viu que aquilo tinha uma altura imensa, que podia ser um perigo, que aqueles arranha-céus podiam cair, fez-se um pânico enorme, temos que tratar. O problema era de tal modo vasto que, obviamente, não se podia tratar. O tratamento veio depois do 25 de Abril, quando os chamados municípios democráticos toparam que havia que atuar sobre aquelas casas para ter alguma confiança de que estavam construídas de uma forma suficiente. E por outro lado, também ver o que é que se podia fazer com as infraestruturas. Aquilo que eu dizia antes, que o importante era começar pelas infraestruturas, é exatamente o que aconteceu ao contrário nos bairros clandestinos. E aí, simplesmente porque, sendo ilegal, eles não podiam fazer sistemas de esgoto e água, etc. Por aí, eletricidade. Eletricidade tinham sempre. Porque uma coisa curiosa é que os clandestinos não tinham mais nada, senão a certa altura, senão a eletricidade, em grande parte, para ver a televisão. E televisão primitiva? E não era tão primitiva como isso. Porquê? Porque a empresa de eletricidade dessa altura não cortava, não se importava de pôr os postes para lá e, portanto, as pessoas depois iam aos postes procurar. Como quem conhece o Rio de Janeiro ou qualquer país semelhante, ou qualquer cidade semelhante, vê o que é o espetáculo do fornecimento de luz, do fornecimento de eletricidade para roubada, não é? Para grandes conjuntos de pessoas. Bom, estas taxas de abusivismo só não explodiram mais por as taxas de imigração, outras taxas. Sobretudo as taxas de urbanização, sobretudo, eu estou a falar não só das portuguesas, mas dos gregos, dos italianos, dos espanhóis, dos franceses, dos portugueses, perdão, que iam marchando para o norte nesses anos. E portanto, essas taxas foram de tal modo altas que os clandestinos, apesar de terem sido milhares, podiam ter sido, naturalmente, o dobro. Em todos estes países se realizaram bairros sociais públicos notáveis, do ponto de vista arquitetónico, sobretudo a Itália, mas também a Espanha, mas também alguns cá. Mas feitas as contas, eles foram quantitativamente insignificantes ou insuficientes, pelo menos. Ainda antes de 74,
antes, portanto, da mudança de Abril, nós defendíamos, a partir do LNEC, nos colóquios que se fizeram de habitação, que o então ministro de Silva Pinto, se estão-me recordados, que era o ministro dos Assuntos Sociais, não sei como é que se chamava, já não me lembro, e em que nos deixou fazer um colóquio, causou um grande estrondo, com licença, com garantia de que a censura não cortaria as notícias, e funcionou assim, organizado pelo LNEC, e no qual nós apresentámos algumas soluções alternativas, dizendo, em vez dos clandestinos, vamos fazer casas que se possam, casas em que os próprios interessados sejam atores, em que as infraestruturas sejam investimento do Estado, para não falharem, e em que as casas mínimas tivessem a possibilidade de se ampliar, o que significava que fossem, sobretudo, soluções de casas baixas, de resto de chão, primeiro andar e quintal. E demonstrávamos que isso era tão moderno, podia ser tão moderno quanto as outras com que se andava a sonhar em Chelas e nos Olivais, que isto que podia ser uma solução económica ao contrário do que se pensava, que não gastava mais terreno do que aquele que se gastou, por exemplo, em Chelas ou nos Olivais, sobretudo nos Olivais Norte, e, portanto, esta foi uma alternativa que parecia interessante. Só muito mais tarde, já nos anos 80, é que, novamente, eu fui metido numa pequena aventura de um concurso de habitação feito pelo, então, INH, o Instituto Nacional de Habitação. Ganhámos esse concurso, que era, como é que se diz? Que era secreto, os autores, o nome dos autores era secreto. Ganhámos esse concurso e, curiosamente, foi executado junto às minas da Somincor, em Castro Verde. E é interessante visitar esse bairro, porque tem uma parte uma parte feita também pelos mesmo grupo de projetistas, sobretudo Camilo Cortesão, do Porto, que era o chefe da equipa, e depois uma parte para os outros trabalhadores indiferenciados que tinham as tais casas evolutivas que estudámos com um pequeno grupo de amigos e que concorremos e ganhámos. Aconteceu que o Fundo de Fomento, nessa altura, dizia que oferecia este projeto a quem quisesse e além disso, que não obrigava a que as pessoas fizessem só as casas mínimas para depois fazerem as outras a seguir, mas que o melhor que já agora é que fizessem todos T4s, porque era o que as casas davam. Portanto, isto não serviu para nada. Porque a experiência do coisa não passou em nada. Aparentemente, o IRU, nessa altura, o Instituto, aparentemente tinha muito dinheiro. Agora não tem nada. Mas nessa altura, pelos vistos, tinha dinheiro e não se importava que as casas fossem postas à medida, por exemplo, do número de filhos ou do tipo de situações. Bom, isto tudo para dizer que, ao fim e ao cabo, o que caracterizou esta modernização da área de Lisboa e do Porto foi, em boa parte, o que não se considerava uma cidade. Eu sobre isso já falei no primeiro dia e depois também com referências no segundo. Agora, o problema que se poria hoje era como é que se pode povoar estas áreas que se fizeram um pouco ao calhas, em alguns casos, outras muito intencionais, caso das autoestradas, uns com pequenas e médias indústrias, sabe-se lá, abusivas, como dizia o outro, ou não, mas também algumas das melhores construtoras de automóveis, enfim, de mobílias, etc., estão nessas áreas. E, portanto, também estão. O que acontecia é que se achava, não se pensava, que as pessoas, esses milhares de trabalhadores da margem sul de Lisboa, ou da área
de Lisboa até Sintra, ou no Porto, nas suas várias direções também. Não se pensou, provavelmente, que essa deslocação de trabalhadores, milhares e milhares de trabalhadores, na realidade foi para aí que foi toda a imigração. Uma grande parte da imigração, a que se fez na Lisboa e no Porto canónicos. Foi muito pequena e, em geral, de passagem, enquanto que a que foi para os outros lados fez os seus bairros por autoconstrução ou por construção de pequenos empreiteiros. Os pequenos empreiteiros da margem sul de Lisboa e também do Porto não tinham trabalho nessa altura. Tudo se fazia com edifícios de grande altura, quer nos privados, quer com os hotéis ou com os bairros mais luxuosos. Não se fazia nada por menos de 7 ou 8 pisos. Estes pequenos empreiteiros não tinham equipamentos e foram fazer os trabalhos nos bairros clandestinos. Quer dizer, o estudo que se fez depois, mais tarde, no ISCTE, andou à volta de dizer que 50% foram construção, autoconstrução, 50% pequenos empreiteiros. E na autoconstrução era também uma coisa também já sabida há muito tempo, todos os relatórios das Nações Unidas falavam nessas coisas, que grande parte dos trabalhadores nestas áreas eram da construção civil, não tinham trabalhos regulares, e, portanto, ou com os tais pequenos empreiteiros, ou eles próprios como inquilinos, no fundo, podiam trabalhar e fazer as casas por conta deles. Só que não podiam fazer eram os esgotos e as ruas e o resto, porque isso competia à Câmara e aquilo era tudo ilegal. Logo, construir casas, provavelmente, na sua maioria, melhores que as que eu projetei para os Olivais. Como comodidade, não estou a dizer como arquitetura, claro. Estou a dizer como comodidade. Como arquitetura não sou bom, não devo ser eu a julgar. Mas como comodidade, tamanho das casas, ter o quintal, ter a possibilidade de ter a bicicleta, a moto ou o carro, porque os carros em segunda mão ou em terceira mão vão nessa altura, vão sempre para esses sítios. E portanto, neste esquema, a gente viu que são milhares e milhares. Não se sabe bem os números certos. Já se podia ter sabido, penso eu, mas acho que não se sabe. Mas é que o INE achava que, pura e simplesmente, os bairros clandestinos que povoavam Lisboa, mais que o Porto, que eram classificados como barracas. Quando eram excelentes casas de 1 ou 2 andares, só que não tinham esgotos capazes, urbanos, normais, eram feitos com umas fossas céticas, etc., porque o resto eles não podiam fazer. Aquilo que eles podiam fazer, embora ser arquiteto, claro, mas os arquitetos também nessa altura eram poucos. Agora é que já podia ser um problema sério. Mas nessa altura eram poucos e, portanto, não se lhes estava a tirar trabalhos, acho eu. Isto dito, o que acaba esta fase são, portanto, este exemplo que temos aqui agora podia ser um exemplo da colonização americana de 1800 e tal, mas na realidade é a Quinta do Conde, ali à saída de Almada, e que vai atrás e que acompanha depois as fábricas da Volkswagen e muitas outras que estão ao longo da estrada que foi para Setúbal. E esta cheira-me americana. Não é? Portanto, aqui temos um exemplo americano. O outro é ilegal. Mas já há muito tempo que está quase tudo legalizado. Agora estava-se a fazer um liceu bastante importante que juntava esta grande operação clandestina com uma operação de luxo, que também precisava dos liceus para os alunos, penso eu. E este liceu ficava exatamente na viragem entre a urbanização de luxo e o clandestino maior do país, e talvez mesmo um dos maiores da Europa. Eu recordo-me que no 25 de Abril, quando tinha a possibilidade de voar de helicóptero para ver o que é que se passava no território, no meu território,
Estava cá um representante das Nações Unidas, por acaso argentino e depois professor em Londres, que depois de sobrevoar isto que estava a começar, grande parte dos compradores eram militares que estavam em Angola e que punham aqui os dinheiros que lhes sobrava. E depois ele disse, mas é isto que vocês estão preocupados? Isto é muito melhor do que tudo o que se pode imaginar. Se gerirem isto bem. E agora, não sei o que é que está a acontecer, não tenho feito investigação sobre esta matéria, mas nesta parte isto mostra como a cidade se alargou, como este acompanhamento do alargar, curiosamente não foi como na América Latina, onde na América Latina foram tomados de assalto, grande parte e a África e em alguns países do Oriente. Aqui em Portugal, que somos sempre muito civilizados, foram os promotores imobiliários que enganaram umas pessoas, uns donos, como se diz sempre, que eram sempre umas senhoras muito antigas, que entregavam o poder de gerir isto e que, portanto, vendiam lotes. E vendiam lotes, isso eu sei, tenho provas disso, vendiam lotes nos Mercedes, que era uma espécie de escritório, que se deslocava, sobretudo eram avisados que vinha a Guarda Republicana e eles desapareciam, mas também tinham lojas em Luanda e em Paris. Porque grande parte do dinheiro para fazer as casas clandestinas foi dinheiro dos imigrantes, para os seus parentes. E a mesma coisa foram os militares ou outras pessoas que antes do 25 de Abril depositavam também lá as suas coisas. Tinham, além disso, uma coisa fundamental. Eram os notários. Os notários transformavam em lei o que a lei dizia que não se devia fazer. E, portanto, funcionaram muito bem, até que depois este negócio acabou. Voltando agora, como é que nós estamos? Estamos muito adiantados. Não estamos, não. Portanto, com isto tudo, conclusão, nas últimas décadas europeias, os municípios e governos em geral, talvez em particular, em Portugal em particular, porque era mais fraco, deixaram de orientar os crescimentos através das infraestruturas, que era a experiência histórica das cidades do século XIX para sabe-se lá até onde. Deixaram de orientar o crescimento através da infraestrutura à cabeça, digamos assim, facilitando a cultura do resort, que é o fazer aos bocados. Se é de luxo, é assim, se é ilegal, é assado, mas o povoamento é o mesmo, é da mesma família, dos resorts, ou assim, e que facilitam também as áreas de reabilitação da própria expansão. Os resultados, portanto, e as vítimas estão à vista. Por outro lado, a infraestrutura macro instalada também chegou mais tarde em Portugal a outros sítios. Estou a pensar, por exemplo, na autoestrada Lisboa-Setúbal, em que nós, no Ministério, tivemos uma grande responsabilidade. Não sei se fizemos bem ou mal, mas já agora conto, porque tem um caráter anedótico, de quando, portanto, se ia fazer a autoestrada Lisboa-Cascais, o Ribeiro Teles, não sei se lembram, alguns mais velhos, fez uma grande campanha, porque considerou que a autoestrada de Lisboa-Cascais, que era um disparate, que tem umas notícias que não podiam passar, certos animaizinhos não podiam passar pela estrada, seria uma coisa perigosíssima e tal. E com isto, quando a autoestrada estava já adjudicada a uma empresa privada de construção. Então, convencemos o nosso primeiro-ministro da altura de que se podia fazer uma operação, que era pegar falar com o presidente da Brisa, nessa altura aceitaria tudo o que lhe fosse imposto pelo movimento, pelo MFA,
e que, com a mesma adjudicação de Lisboa-Cascais, se fizesse antes Lisboa-Setúbal, que assim podia servir todas as novas indústrias que estavam à bica, ou que ainda estavam, ou que já lá estavam, ou que estavam à bica. E, além disso, sabíamos nós, tínhamos lá ido no tal voo de helicóptero, que ali havia uma quantidade de gente também que trabalhava nestas empresas e que já lá estavam. E, portanto, assim foi. E assim se fez a autoestrada de Setúbal. Foi bastante mais tarde. Não sei se já o Sr. Ribeiro Teles já estaria mais... enfim, já estaria convencido. A verdade é que depois se fez a autoestrada para Cascais a seguir, mas já bastante mais tarde. Ora, esta infraestrutura chegou tarde. Portanto, com problemas em geral ambientais que naturalmente, se fossem feitas mais tarde, talvez já se pensasse que havia alguns inconvenientes nesses processos. Ora, a cidade extensiva não é uma novidade absoluta, como já disse aqui mais que uma vez. O que foi novidade foi a sua generalização em muitos continentes e países e em múltiplas regiões do nosso país de expansão industrial, logística e mobilidade mecânica, isto é, com automóvel e de preferência individual. Quando digo automóvel, não é só o automóvel das 4 ou 5 pessoas, são os caminhões, é tudo aquilo que o Henry Ford podia produzir naquela altura. E, portanto, todas estas figuras, não é? Incluindo os autocarros, etc. Portanto, esta expansão foi tardia, mas foi acontecendo. É a expansão que eu chamo industrial, logística e possível com a mobilidade mecânica. E, portanto, com respectivos nós. Cada vez vai haver mais nós. Vão ver que antes as nós eram impossível porque custava muito dinheiro fazer portagens. Agora já há portagens, mas vão-se fazer todas eletrónicas. Portanto, vão-se fazer cada vez mais vias transversais e estas autoestradas passarão a ser outra vez outra coisa mais parecida com aquilo que foram substituir antes. Assim, com a disseminação do trabalho, também, que entretanto implicavam todas estas atividades, também as preferências ambientais, o alojamento dos trabalhadores migrantes deslocou-se dos centros urbanos, deslocou-se também dos centros urbanos tradicionais, e na falta de investimento público concentrado nas cidades históricas em geral para eliminar bairros de lata ou ilhas, que era o que nessa altura era a única preocupação que havia nos governos, eram as ilhas e os bairros de lata, as ilhas do Porto e os bairros de lata em Lisboa. E aí, então, os bairros de milhares de famílias migrantes nasceram sob formas legais ou ilegais, com infraestruturas ou sem elas, à volta ou entre antigos núcleos suburbanos. Os municípios que mais cresceram foram exatamente, entre os anos 50 e 80, foram exatamente os que tinham maior construção clandestina. Os milhares de alojamentos ocuparam terrenos difíceis de colinas, sobretudo na margem norte de Lisboa. As do sul eram planinhas. Portanto, os que mais cresceram, portanto, os das colinas, portanto, tolerados e mais baratos, ou mesmo na margem sul, ao longo da costa Caparica, Setúbal, e de futuras Setúbal, quer dizer, enfim, na direção de Setúbal, e futuras vias rápidas com traçados mais retilíneos possível.
Só lhes faltava, portanto, como disse há pouco, o saneamento para serem como os programas que as Nações Unidas, nessa altura, aconselhavam. Eu tinha estado numa reunião antes do 25 de Abril, não, logo a seguir ao 25 de Abril, nas Nações Unidas, em que se discutiu este tema, que eram os programas que o Banco Mundial estava a começar a aconselhar a todo o mundo, porque por todo o mundo havia bairros clandestinos e bairros ilegais, que eram os chamados programas Site and Service, o SNDS, o SS. E o site significava o lote e o service significava os esgotos, no mínimo, e a eletricidade. E então isto teve uma enorme popularidade em África. Mas a gente pensar que isto se fazia em África significava que em Portugal não podíamos fazer isso. Era uma vergonha fazermos o que se aconselhava. Claro, e entretanto, ia-se era esquecendo que aquilo existia, que os clandestinos existiam. Até que um dia, suponho que eu disse há bocado, já contei esta história, que um dia um ministro passou por ali na estrada da Brandoa e disse que isto é terrível, não sabemos se estes prédios caem, porque eles já tinham 7 andares, e portanto vamos chamar o Laboratório de Engenharia Civil, porque é o que é costume, para ver se caem ou não, e entretanto um grupo muito progressista tratou, ainda bem, não é? Porque aí aprendemos muita coisa com eles, com o Bruno Soares, com a Helena Roseta, com vários dos arquitetos que estavam a trabalhar nessa altura, foram chamados para fazer uns estudos sobre a Brandoa. Ainda há pouco tempo parece que ainda andam a fazer os mesmos estudos na Amadora e mais não sei onde. Pelo menos porque tenho visto, devem ser coisas muito parecidas. Também recorrendo sempre ao NEC para saber se foi demais ou não. A questão toda, tenho que andar mais depressa, para terminar, a questão toda é que estas aglomerações do litoral português, porque são quase todas do litoral português, com raios de penetração, estas grandes áreas extensivas, que um mestre alemão chamou, não sei se já tinha contado isto, chamou Zwischenstadt, quer dizer, a cidade entre as cidades. Portanto, a Alemanha também tem o mesmo, não tem o mesmo, mas tem semelhantes problemas em certas regiões ou em certos países fora em que os alemães têm influência, e, portanto, este livro do professor Sieverts, sobre a chamada Zwischenstadt, cidade entre cidades, nós pensamos traduzi-lo porque é muito interessante, conta coisas desde o Brasil até a Alemanha, até o Ruhr, etc. Portanto, entre países ricos e países novos, como é que estes problemas se puseram do crescimento entre cidades? Há outros sobre, por exemplo, a cidade de Milão a Veneza, que é um contínuo urbano praticamente. Portanto, muitas destas cidades, mesmo dos países ricos, civilizados, não é o nosso caso, afinal de contas, têm soluções das quais não se conseguiram libertar. E depois vêm os outros argumentos. É nos bairros clandestinos, ao lado de Veneza, que nasceu algumas das empresas de luxo mais importantes da Europa, como o Benetton, por exemplo. A família Benetton continua a ter lá as duas áreas. Começou provavelmente no ilegal, não sei. Mas a verdade é que essa área toda do Véneto, o interior do Véneto, tem imensas, por exemplo, estes sapatos que agora estão na moda, Ox, aqueles, também, outro. Quer dizer que muitos destes sítios finos tornaram-se finos com o tempo. A história das cidades tem isto, estas surpresas. E quando a gente pensa muitas vezes que os assuntos estão todos arrumados, depois vê que 20 ou 30 anos em cima não é nada no tempo. E parece que, afinal de contas, já pensamos ao contrário. As novas vias ou as antigas estradas transformaram-se em rolamentos, a pouco e pouco.
à medida que iam nascendo outras autoestradas, as outras iam deixando de ser autoestradas e passavam a ser avenidas. Não sei se temos por aqui alguns exemplos, talvez. Ao ponto de já não reconhecermos como eram antes. E a partir daí faziam-se malhas mais ou menos regulares. Quando os urbanistas eram espertos, começaram a fazer ligações assim, porque com essas malhas podiam-se fazer muito mais deslocações. E além disso, começaram a vir e a instalar-se stands, oficinas, restaurações, escritórios, residências. Este conjunto agora designa-se em geral por logística, que é uma palavra fina, com unidades fabris mais ou menos grandes, mais ou menos próximas. Os nós destas redes entre aglomerações, ou nas circulares das ditas circulares que se fizeram para limitar, para pôr o cinto às cidades antigas, como a segunda circular, como a VCI do Porto, etc. Portanto, dizia que não têm sido... portanto, os nós destas redes entre aglomerações não têm sido escolhidas, pelas empresas, por exemplo, das grandes superfícies, para acolher clientes de ambos os lados. Aqui também a mesma coisa, segunda circular. E portanto, são novos focos. Em Gaia a mesma coisa. Eu negociei um shopping que me permitiu fazer uma via de 2 km urbana, que termina num shopping. Já lá havia mais 2. Portanto, é a via dos shoppings. Deve ser uma coisa também que merece visita pelo coisa. Mas isso, e quem pagou isto tudo foi um dos grupos do shopping. Ultimamente, juntou-se ao shopping um hospital privado. Está jumelado com o shopping. Isto é interessante, estão ali a vê-lo, de cima, uma parte, um terço é, depois tem 2 hotéis, depois tem várias coisas destas das ginásticas, como é que aparece, dos tratamentos corporais, tem tudo. O que eu pensava quando era vereador e pensei neste esquema e fiz esta proposta foi que este aparente disparate podia despoltar uma nova frente urbana em Gaia que tem um aspecto demasiado rural, uma imagem demasiado rural. Portanto, aqui aparecem agora blocos de escritórios de estrangeiros e não sei o quê, depois aparecem enfim, já começa a aparecer um certo terciário. Levou algum tempo, mas, portanto, era uma aposta. E foi negociado assim, e a Câmara de Gaia não tinha dinheiro para poder fazer estas vias, e as vias que vão ter lojas, ao longo delas, foram pagas pelo shopping. Eu achei que isto era um negócio interessante. Porque, de facto, a sociedade atual não pode viver sem shoppings, mas também não pode viver sem lojas de rua. Portanto, podem coexistir ou não. O grupo económico do shopping não me veio dizer que, não, lojas não pago. Não hesitou. Disse, se isso for decidido já, é já. Quanto é que isso me custa por metro quadrado de loja no shopping? Eu disse-lhe, olha, amanhã já lhe posso dizer. Ele disse, então faça o contrato. E cumpriu. Não podia abrir o shopping sem estar feita a rua, a tal avenida. E a Câmara não gastou um tostão na avenida. Pagou, inclusivamente, as indemnizações de uns terrenos que se tinham que cortar para a avenida chegar lá à ponta. Portanto, estas coisas são misteriosas, são interessantes, mostram
mostra o ambiente em que se está, o ter que recorrer a muitas coisas que eu esperaria nunca recorrer, mas que aparentemente foram ganhadoras. Depois também as alternativas não eram fáceis. É bom lembrar que o atraso do planeamento local em Portugal foi enorme. Foi em 80 que se aprovaram os planos municipais. Até aí só havia planos do limite urbano da cidade. Nem sequer das vilas. Ou das vilas, mas nem sequer as aldeias. Portanto, o primeiro planeamento que apareceu, físico, com limitações, mas pronto, foi o que se pôde arranjar na altura, que foi aprovado por um governo que, felizmente, aprovou por unanimidade, porque era um governo da Costa, como é que ele se chamava? Nobre da Costa. No fundo, não havia nenhum partido a perder e foi aprovado o plano. Bom, sem problemas. Senão, naturalmente, não sei se teria saído os PDMs, os planos diretores municipais, que foram estudados lá no LNEC e depois empurrados para o Ministério, e o Ministério a seguir pôs aquilo no Parlamento e passou. Portanto, eu dizia que o atraso do planeamento era grave, mas o que nós não sabíamos é que a elaboração dos planos, as aprovações, as revisões que se podiam fazer depois de 10 anos, eram quase sempre dependentes de decisões centrais. Os prazos pareciam que eram sempre todos muito rápidos, mas na realidade os das administrações centrais podiam ter o tempo que precisassem. Penso que isso agora será um pouco corrigido. E terminou, e portanto, tornou ainda mais aleatórias as escolhas dos terrenos acessíveis, porque havia um plano, mas não se sabia, que já tinha sido discutido, etc., mas não se sabia se ia ser aprovado ou não. Portanto, situações esquisitas. E, além disso, as pessoas podiam fazer preços para certos terrenos, as pessoas teriam muitas dúvidas enquanto não tivesse o plano, e o plano, por outro lado, nunca mais se valia. E agora está-se na segunda fase disto e continua a ser tudo bastante complicado. Logo, estas sessões não é por acaso que a maior parte dos coisas europeus, mas isto é um tema para a próxima sessão, que na maior parte dos sítios da Europa se passou a ordenar melhor, com menor rigidez dos planos, o que parece uma contradição. Depois falamos nisto na próxima sessão. Só os grandes empreendimentos imobiliários, na prática, podiam escolher as áreas convenientes para as suas operações. O resto, quase tudo o resto, surgia como consequência. Estes grandes empreendimentos imobiliários, em geral muito articulados com a banca portuguesa ou estrangeira, de facto tiveram um papel importante para desarmar este esquema que se podia, que a gente já concordava muito, com sistemas com o sistema de planeamento, íamos ter planos, íamos ter coisas e tal. A realidade não foi assim. O resto, se não estava já por ali, digamos, as áreas, o resto surgia como consequência. E se não estavam já por ali, eram comércios, oficinas, cafés, sobretudo o alojamento central, que se começava a instalar um pouco por toda a parte, em todas as estradas, sendo que as estradas se tinham tornado em ruas. A habitação dita social ou de baixa renda, excluída logicamente da ajuda comunitária, deixou de ter, a habitação deixou de ter em 80, mais ou menos 80, deixou de ter apoios estatais, porque o facto de o Estado ter de reservar toda a fatia do coisa português,
como é que se diz? Orçamento, investimento. Sim, o termo, estava à procura do termo que se usa mais nisto. Era a compensação portuguesa, não era compensação, mas estava aqui a ver onde é que eu tinha escrito. Participação. Nem é participação, tem a participação, mas dá um nome ainda mais científico. Bom, portanto, eu depois digo. E, portanto, estava a dizer que portanto, este esquema leva a que todo o esforço que se tinha feito, bem ou mal, para implantar a habitação social no sistema, ou nos sistemas que vinham das sociais-democracias da Europa. Portanto, eram esquemas destinados a grande parte do operariado, com algum mix social, junto com as escolas e com o resto, faziam parte dos famosos pactos da social-democracia inglesa e nórdica, e, portanto, parecia ser, e daí vieram depois para os outros países do Sul a comparticipação francesa, etc., a comparticipação de um grande investimento em bairros sociais, em geral para aluguer. O êxito desses empreendimentos não foi brilhante, como sabem, porque grande parte deles estão em demolição. Estar em demolição 50 anos depois é mau negócio. E já teriam passado por famílias francesas, depois portuguesas, ou depois espanholas, depois portuguesas, depois norte-africanas, ou noutros países turcos, etc. Isso tudo sempre com problemas muito problemáticos. Porque problemas há sempre. Estes são ainda os mais problemáticos de todos. E esta questão, a certa altura, um pouco magicamente, estes bairros, que iam tendo as suas mutações de pessoas que, em geral, no caso francês, que eu conheço melhor, e o que eles gostavam eram de moradias, mesmo que fossem pré-fabricadas, à americana. Curiosamente, Paris está à volta cheio de bairros de pavilhão, um termo usado normalmente, à volta à volta da coroa de Paris, portanto, nos 12 milhões, Paris em residentes só tem menos de 2, mas o chamado Grande Paris, que se calcula, ou melhor, que se registra como 12 milhões, está em grande parte, esta gente mudou para lá, assim que melhorou de vida, e ainda lhe deve ter dado dinheiro para emprestar qualquer coisa aos primos ou aos filhos que tinham feito os bairros clandestinos em Lisboa. Ou as casas dos imigrantes no Norte. Também foi um bom investimento de capital deste período, que é o período glorioso, não é, da social-democracia. Isto dito, o que aconteceu, portanto, para acabar a frase, é que por volta de 80, sem possibilidade mais de financiar a habitação, a habitação passou magicamente para os bancos, isto é, para o crédito hipotecário, para a Caixa de Depósitos, as outras, etc. Ao contrário exatamente do que tinha acontecido, aparentemente, noutros sítios, e com um crédito baixo, ou fácil, não sei se é baixo, mas é fácil, que acabou muita gente que normalmente iria para um bairro social, passaria a ir, muitas dessas pessoas, e outras que não iriam para um bairro social, passaram a usar o crédito até hoje. Eu assim classifico em uma primeira fase, que é o fim do social, perto de 80, e outra fase que é o fim do crédito, que é esta, em que estamos. Portanto, são duas fases. Anteriormente
Ao social, foram coisas muito modestas que eu já referi, para mim, importantíssimas, porque foi aí que eu, Tito Pereira e muito mais gente, e muito mais arquitetos de outras escolas, de outros grupos, tivemos uma oportunidade extraordinária de experimentar a habitação social. Final. Como é que estamos? Acabámos o tempo. Afinal, a questão que naturalmente eu ainda deveria dizer hoje muito rapidamente era a questão da reabilitação. Não estando a fazer casas novas, por não se considerarem necessárias ou se considerar que não tem financiamento para o efeito, virou-se a política, a tal que abandonava os créditos para aquelas que agora não se sabe quem é que vai financiar, mas o problema agora passou para os REs, isto é, para as reabilitações, renovações, imensas coisas, seguidas umas às outras, há para aí umas 4 ou 5, eu agora não quero estar a demorar-vos. E isto tem sido, até agora, um trabalho reduzido ao centro das cidades. Reduzido a Lisboa, Porto, a Guimarães, a Évora, tal, cidades. Que, em geral, as cidades nobres. Quer dizer que têm uma herança importante. 3 delas, por exemplo, já estão aprovadas pela Unesco, que foram primeiro o Barredo e a Ribeira do Porto, depois Guimarães, o primeiro Évora, depois Barredo, ou o primeiro, não sei, entre Évora, Barredo e mesmo Guimarães foi logo a seguir, são praticamente de há uns anos atrás, algumas, Barredo e Ribeira, já há bastantes anos, e Évora, e a Évora foi quase logo a seguir ao 25 de Abril. Eu não sei se depois demorou muito tempo ou não a ser classificado pela Unesco. A Unesco, em todo o caso, não financia. A Unesco manda e vai ver de vez em quando se estão a fazer bem as coisas ou não. E, portanto, de vez em quando os municípios tremem. Estes municípios tremem. E os que andam a fazer candidaturas para virem a ser classificados no futuro, era, no fundo, com a ideia de que, sendo eu classificado pela Unesco, o governo português dá-nos dinheiro para fazer as obras. Isto funcionou durante um certo período. Nesta altura, é capaz de ser um bocadinho mais problemático. Os últimos governos, o que fizeram foi, neste caso, o Porto Vivo e várias coisas vivas em Lisboa, que eram de umas associações, de umas instituições financiadas pelo Estado e penso também pela banca, a banca como crédito, claro, e o Estado como fundo perdido, porque essa é a sua função, e que tem estado a atuar nos centros históricos propriamente ditos. Problema que se põe a saber se esta cidade entre cidades, se esta cidade inacabada, se não entra também nestes trabalhos da reabilitação. Isto é, se a reabilitação é só a reabilitação do antigo. Porque é que não há reabilitação nestes sítios? Bem, não se tem feito além destas coisas da que eu falei da Unesco, houve algumas experiências interessantes também, que estou só a lembrar, não estou sequer a comentar. São, por exemplo, programas daquela família dos polis, por exemplo. Com foco, neste caso, nas áreas centrais, nas frentes de água.
e nas frentes de água. Que eu saiba, só um caso é que nasceu e acabou, mas não acabou, mas nasceu, uma das áreas problemáticas da área metropolitana de Lisboa, a 30 quilómetros da circunvalação. E esta não é verdade. Isto não é pólis, nem reação, nem nada disso. Não vão depois pensar que é como estão a estragar o Castelo de Guimarães. Mas isto é de um artista que está ali, um artista que se chama... É do coisa? É de Paulo Catrica? Não. É do Jardim. Não, é do... Do Jardim. É do Jardim. É que está ali, não é? Deve estar aí. Está em cima. Não está o autor, está... está lá em cima, pois. Não, é do Jardim. Mas é uma interessante jogada esta. Que estava lá agora, que as pessoas viam com grande espanto, porque pensavam que isto era aumentar o castelo ou rapar as pedras ao castelo e ficar lá tudo nu, etc. Bom, estava a dizer que estas áreas, portanto, apareceram nestes elementos que escolheram sítios um pouco ambíguos, porque por um lado o caso, por exemplo, de Gaia e o Porto, são ao mesmo tempo áreas que resolveram problemas de circulação e de saneamento mais longo, mas que também pretendiam também melhorar a edificação. Os pólis múltiplos, então, do caso, não entraram muito na edificação. Foram fundamentalmente estruturas compridas, portanto, seguindo ruas, ou seguindo rios, ou seguindo ribeiras, mas, portanto, procurando utilizar essas vias, também porque não expropriava terrenos, senão excepcionalmente, e, portanto, eram essas margens que também se aproveitavam. Eu julgo que isto também foi uma operação interessante. A verdade é que, nesta altura, penso que se deve fazer o balanço sobre os resultados socioeconómicos destas operações pioneiras. Os resultados estéticos, eu diria que estão conhecidos. Em geral, todos estes programas foram projetados pelos melhores arquitetos portugueses, os quais, de vez em quando, também se enganam, claro, como os médicos e como as outras pessoas, como os outros. Aqui terão mais tempo para corrigir, isso é que talvez. Mas, portanto, com os resultados socioeconómicos que se esperava de todos estes programas, que eram os efeitos multiplicadores destas operações no espaço público, estariam dentro da própria teoria que eu fiz antes, nas sessões anteriores. Portanto, o que se gastou nisto, que se traduz em melhoria das lojas, melhoria das casas, melhoria, etc., daquilo que estava na margem e que estes programas não fariam. Já o caso dos programas, digamos, de áreas centrais, como o de Guimarães e outros, aí o problema era diferente. Aí o objetivo principal eram as casas, embora acompanhadas sempre dos largos, ou das vielas, dos bairros que estavam a ser melhorados. As casas estavam a ser melhoradas. Portanto, são operações que se fizeram, provavelmente hoje são capazes ainda de se considerar demasiado caras, como se consideraram os liceus, a história da reabilitação dos liceus, que é um pouco da mesma família e muitas vezes até com os mesmos autores, mas que julgo que, mesmo assim, os resultados socioeconómicos devem ser sem discussões, sem despartizando a discussão, ver os resultados, os efeitos, que já se podem ver, em alguns casos, e comparar com áreas críticas de outros sítios menos nobres. Que só tenha acontecido lá naquela operação que eu estava a falar há bocado, no Cacém, entre a estação do Cacém e o rio que passa lá. Misturou duas coisas, a linha de caminho de ferro e a linha de água. E com isso fez uma operação que procura jogar com estes efeitos
de, diga lá, efeitos multiplicadores. Ou catalisadores, era o termo certo. Estes efeitos catalisadores deveriam sair destes programas. É importante fazer este estudo. E isto dito, o que para a semana eu vou tentar ajudar é saber o que é que acontece, sabendo em relação a estas necessidades, estes problemas, sabendo que o investimento será muito mais escasso, que os municípios estarão mais cautelosos e responsáveis e os próprios serviços de engenharia e de urbanismo serão mais responsáveis e os urbanistas, não sei o que é que lhes vai acontecer. Fica para a próxima semana. O que estão aqui a ver é um bocado do Toral, que é aquela praça longínqua, chamemos-lhe praça, que faz a circunvalação do castelo e que foi toda remodelada agora para 2012. Foi projetado por professores e estudantes de arquitetura da Escola de Guimarães e com algumas ajudas de artistas, como estes, da Ana Jota e outros de outros autores, e que representa fora da muralha aquilo que existe dentro da muralha e que está reabilitado praticamente hoje já aqui a 80%, ou coisa assim, nestes anos todos. Não sei como é que nós estamos na altura de fechar a loja, não é? Mas eu ainda estou, enquanto nos deixarem, estou disponível. E só peço desculpa aqui ao Nuno, porque ele devia ter explicado as imagens. Se quiserem, podem ficar aí e ele mostra agora, faz agora as legendas das imagens. Ou pelo menos, se quiserem, levantem o braço de algumas coisas que não perceberam, porque é que ele mostrou e que ele, nessa altura, aqui no computador, é um instante enquanto explica. Muito obrigado pela sua... Estou eu, aqui. Miguel. Muito obrigado pela sua lição. Eu queria fazer duas perguntas. Uma, disse que Brandoa agora está ótima. E eu gostava de perceber, eu nunca fui à Brandoa, gostava de perceber porque é que diz que está ótima. Como? Ótimo? A Brandoa disse que a Brandoa hoje em dia está magnífica. Sim. Eu não fui à Brandoa, não sei. Eu queria perceber porque é que a Brandoa está magnífica e qual foi o percurso histórico de evolução que deu origem a isso. A segunda pergunta é, há aí um senhor que está a candidatar à Câmara de Porto e que diz que se deve juntar o Porto e Gaia. Que tem? Se devia juntar o Porto e Gaia. Eu gostava de saber qual é a sua opinião sobre essa questão. Pergunta para a semana. Bem, são estes dois. Porquê? Não, a Brandoa foi... Eu não tenho a certeza que a Brandoa tenha gasto mais do que o que se gastaram nos centros históricos em Portugal, que foi muito. Foi muito. Quer dizer, houve operações. Lisboa talvez não tenha tido a overdose, mas o Porto teve uma overdose de enormes espaços públicos no 2012. Em geral, aproveitando sempre eventos. Mas ali são ventos, não serão eventos. Mas, na Brandoa. Mas no Porto, de facto, pode ter sido. A verdade é que é muito mais difícil trabalhar num centro histórico do que nos outros. O que ali se trabalhou na Brandoa foi no espaço público. E o resto foi iniciativa privada, agora já legal, já legalizada, portanto. O resto fizeram o que era normal numa coisa que tem não sei quantos, umas dezenas de milhares de habitantes,
e portanto é uma cidade média portuguesa, não é? Ali, e precisa de liceu e precisa de tal. Tem uma igreja, foram eles próprios que fizeram, quer dizer, que pagaram, a igreja acho que não pagou nada. Depois tem jardins, tem muitas coisas, eu acho que foi bem gerida e com gente muito ativa. Que não só, que em troca disto ganharam a legalização das suas casas, também é importante, para efeitos futuros. Não é? E foram melhorando as casas porque também são, em geral, casais mais novos. O que é que têm estes centros de Lisboa e do Porto? Um enorme envelhecimento da população, que agora é substituída por jovens de muitas naturezas, entre eles jovens que estão de passagem, como os Erasmus, que eu disse, não é? E através de aluguer. E os proprietários de grande parte desse material central não têm facilidades atualmente nem de crédito bancário, nem de bolso para resolver. E ainda por cima, porque o Estado também está obrigado a baixar salários ou a não deixar subir demasiados salários. Neste caso, é sobretudo não deixar subir. E não deixar subir para defender os mais pobres, mas não deixar de subir os proprietários, porque senão eles não fazem obras. Quer dizer, é muito mais difícil trabalhar no Bairro Alto ou no Intendente ou no Castelo, etc., que se anda há anos a falar nisso. Porque se fosse tudo como as avenidas novas, naturalmente não se punha o problema. Põe-se o problema ali, porque é um problema de um grande envelhecimento e de grandes dificuldades, portanto, de resolver esta dificuldade das obras. Por outro lado, muitas das obras conduzem à demolição, sobretudo aquelas que vão dar lugar a hotéis e a coisas desse género, é tudo demolido, feito de novo, é só ficar a fachada. Também não percebo porquê. Mas, enfim, porque, por exemplo, a Avenida da Liberdade passa a ter mais fachadas falsas do que as verdadeiras, que eram modernistas, porque eram feitas no tempo do modernismo. Isto não se percebe, não é? Portanto, é um absurdo completo que se esteja a retrogredir quando aquela avenida era a Avenida dos Modernistas. Não. Isso é diferente, naturalmente, de outros casos. É diferente, obviamente, do centro de Guimarães, que era medieval. Portanto, ou diferente do Bairro Alto, que é de 1600, o traçado urbano. Ou de Évora, que é a cidade inteira, intramuros. Ou quase. Portanto, a história de toda a operação da Brandoa. Há mais algumas. Esta do Cacém, que eu falei também. Mas a do Cacém é uma pura operação de espaço público chão. Enquanto que na Brandoa, o que me deixou admirado foi aquilo de estar tudo modernizado. E isso não foi o Estado que pagou. Foram eles. Provavelmente como contrapartida da legalização. É uma coisa que eu posso admitir. Quanto às duas cidades, podemos falar para a semana, porque um dos pontos que eu quero deixar-vos aqui para a semana é a questão da gerência da área metropolitana. Querer fazer a fusão entre Lisboa, entre Porto e Gaia, eu julgo que é uma brincadeira de eleições. Porque não acredito que um homem inteligente como o Luís Filipe Menezes que acredite nesta história. Porquê é que não faz a fusão com Matosinhos? Porquê é que não faz com a Maia? São 10 municípios, com 2 milhões, ou com 1,5 milhão, estão todos ligados. A que está mais desligada é a Gaia. Porque além de já ter 3 pontos, Luís Filipe Menezes anunciou 4 mais. O que nesta altura de despesa difícil, não se percebe que seja dentro dos próximos mandatos
do Luís Filipe Menezes. Pronto, isto é piada. Isto é piada. E, portanto, não me parece que seja essa a questão. E acho que desvia do verdadeiro problema. E o verdadeiro problema, deixo já aqui no ar. Depois falamos. É que hoje em dia, ao contrário do que eu escrevi há 20 anos, numa revista, que está lá na exposição de Belém, está lá esse artigo, ao contrário do que eu pensava há 20 anos, eu acho que hoje é preciso fazer duas versões do poder municipal. Uma que é municipal e a outra que é a transmunicipal. E a transmunicipal, isto existe em Londres, existe em outros sítios. A transmunicipal é aquela que trata de todos os assuntos que são transversais aos 15 ou 20 municípios que os atravessam. Estradas, bombeiros, liceus, ou distribuição das escolas e liceus, coisas que, em alguns casos, eram já polícia, etc., coisas que, em alguns casos, eram já funções do Estado Central. O Estado Central está a empurrar essas coisas para os municípios e, obviamente, criou-se essa lei que existe hoje e que, infelizmente, eu não tive visão para perceber que era generosa, mas não era útil, porque achava que os municípios eram capazes de se entender todos ao mesmo tempo, que é uma coisa estranhíssima. Entender-se em relação ao bem comum, em relação às soluções comuns. Obviamente que não se entendem. Eu tive uma experiência logo a seguir a dessa lei, porque trabalhei nessa lei, por acaso, a pedido de uma comissão da Assembleia. E eu dizia exatamente que achava que os municípios eram capazes de se entender. Passados estes 20 anos, nem os de Lisboa, nem os do Porto se entenderam, a não ser que tivessem todos ganhado o mesmo. Isto é, eu voto contra o metro porque o metro não me passa cá. Logo é preciso o metro fazer uma corcova para passar por lá. Ou então esperar por uma linha nova e não se fazer, porque senão ele não entra na lógica. Portanto, é um clube. As áreas metropolitanas atuais, na minha opinião, é um clube que não tem competências, que não tem recursos e que, portanto, finge que manda na área metropolitana. Os interessados sabem isto perfeitamente, não estou aqui a fazer. E, como tal, acho que temos que encontrar e discutir uma solução que eu julgo que tem que passar pela votação direta. É a única que pode dar um nível grande metrópole e um nível que não é a mesma coisa que as regiões, porque as regiões são regiões administrativas que têm outras funções completamente diferentes. E portanto, isso foi sempre uma coisa que nos entupiu, como tínhamos as regiões. E depois a Constituição dizia que o Estado, que as áreas metropolitanas podiam ter um sistema especial. Sempre achámos que o sistema especial tinha que ser pensado e tinha que ser eficaz. Eu julgo que, nesta altura, o eficaz suporia uma dupla votação. E mais do que isso. O que é que isto significa? Que uma parte do dinheiro dos municípios tinha que ir para a área metropolitana. Caso contrário, isto era um truque para fazer, porque eles perdiam funções. As funções passavam para a área metropolitana, passam com respectivos custos e dinheiros, não é? Portanto, se é um problema de transportes, eles já fingem que dominam o metro. Mas, na realidade, sempre que há um problema de dinheiro, vem o Estado tratar. Depois, se a maioria é contra o governo, a seguir, põe-se contra. Mas como não manda, porque quem manda e o dinheiro ainda vem lá de cima. Mas é o dinheiro para isto, para aquilo e para aquilo outro. Portanto, este tipo de sistema, de facto, não é suficiente, não é sério, e agora vai haver uma discussão no dia 25, por acaso, organizada pela área metropolitana de Lisboa, que está a discutir isto. Não sei se já há grande consenso
sobre o sistema político em que isto pode funcionar. Em França, há uma grande centralização para as áreas metropolitanas das communautés urbaines, mas o Senado francês não deixou fazer a eleição direta do presidente, numa guerrilha que nunca mais se resolveu até hoje. Em todo o caso, eu quando fui ao município de Lille, ver como é que estava, ver lá como é que aquilo funcionava, aqui há uns anos, há 15 anos, não foi agora, foi há 15 anos, ou 20, que estive lá e disseram-me, não, isso já não é aqui. O setor do urbanismo já não é aqui. O urbanismo, planos, etc., grandes projetos, isso é tudo na área metropolitana. Então vá para lá. É uma coisa que organiza uma quantidade enorme de municípios, porque os municípios em França são mais que as mães, quer dizer, são mais que as nossas freguesias. Que é uma coisa que ninguém explicou bem à Troika, na minha opinião. Porque senão não havia esta hemorragia toda das freguesias que se entende que tem o tamanho dos municípios franceses e eles podem ter ido atrás disso a dizer, estes tipos são malucos, têm 3.500 municípios, quando na realidade temos só 300. Não é? E, portanto, já dá. Bom, mas isto é um fait divers. Eu vou ver como é que se há de dizer para não estar a repetir tudo o que estou a dizer hoje. Mas a minha ideia principal é esta. Não é? Depois agora não sei. Fiquem a pensar e para a semana discutimos. Então, mais uma questão, Sr. Professor. Eu fiquei sem entender, ou já entendi, mas gostava de bater um bocadinho nessa situação das fronteiras, dos limites, dos planos. Tive a ocasião também de pegar ainda em tempo universitário sobre o plano do PDM, saído da UNEC, em Évora. E a pergunta é esta: como ajustar os limites às fronteiras dos PDMs? Ou então deixá-los crescer-os conforme os conceitos dos tais clubes ou dos tais grupos políticos existentes nas câmaras? Há corrupção, usando agora aqui uma palavra, há corrupção das vantagens e das desvantagens. Aqui também punha uma outra questão, que é como é que se defende os espaços paisagísticos, como o Sr. Professor tem aqui escrito, entre parênteses, as áreas florestais, as agrícolas, as hídricas, etc. Ou então as ecologias, que é o termo inicial desta lição. Bom, eu sou arquiteto paisagista. Sim, já sei. Já sei não, quer dizer, já deduzi. A questão dos planos, etc., dos planos dos municípios, de que eu fui, de facto, responsável, e também fui responsável de uma experiência pioneira, que foi o Val do Ave, em 1980. Foi em 80, exatamente em 80. Perdão, em 83, porque em 81 foi quando se foi publicado o PDM. A primeira versão do PDM. E isto foi logo a seguir. E aconteceu um verdadeiro milagre. 5 municípios do Val do Ave, 500 mil de habitantes, fizeram com 5 grupos diferentes, melhor dito, 2 grupos de uns, 2 grupos de outro e um terceiro de outro, 2 grupos de técnicos apoiando esses municípios, fizeram ao mesmo tempo os 5 PDMs, foram depois aprovados, passando mais uns tempos, aprovados completamente. Mas também fizeram uma outra coisa ao mesmo tempo, é que criaram uma associação de municípios, como aquelas que agora se criaram mais recentemente, criaram-se voluntariamente uma associação de municípios, que dialogou naquele caso, em que o Val do Ave estava submetido a uma daquelas regras, alguém me vai ajudar, como é que se chamavam, aquelas regras das regiões de problema, como foi a Península de Setúbal e o Val do Ave, sítios de maior desemprego e maiores
dificuldades. Era uma fórmula da União Europeia que se aplicou a estes dois. Um foi o professor Jorge Gaspar, que conduziu, e o outro foi lá no Norte, fomos nós, Fernandes Sá, eu e mais alguns. E que, portanto, apoiámos estes municípios. Essa associação chegou a fazer uma ou duas propostas de vias que atravessavam transversalmente o território para apanhar o máximo de fábricas e que foram financiadas pela União Europeia e estão lá. E chama-se VIM. Essa estrada não se chama nem A3, nem A5, nem A1, chama-se VIM. Via Intermunicipal. Eu acho que isto é um prémio. Nunca vi uma coisa como esta. Feita por gente do Norte, que ainda por cima se diz que nunca se entende. Porque os alentejanos é que se entendem mais. Eu sou alentejano. E então isso funcionou muito bem. Até que, mas ao ponto de se decidir entre estes municípios, decidiram-se coisas como distribuir os equipamentos que tinham vocação para 5 ou 6, 3, 4, 5, 6 equipamentos, como história de tratamento de lixo, história de um centro tecnológico, do têxtil, um centro de... São 5 coisas diferentes. Guimarães, uma parte da Universidade do Minho, lá veio para lá. O desenvolvimento. E com isto estabeleceu-se que cada um levava um reboçado destes. Ou para o mal ou para o bem. Um reboçado amargo tinham também todos que ter. E um reboçado açucarado, mais simpático, por seu lado. E foram fazendo isto durante anos. Até que houve uma ruptura. Essa ruptura foi um dos municípios mudou de partido. E esse município declarou que a sua maioria não estava de acordo com o acordo que os outros tinham feito. Curiosamente, os outros já tinham feito algumas dessas coisas, já tinham pago. Eles estavam atrasados e, portanto, não quiseram cumprir o compromisso. Estourou. Acabou-se a Associação de Municípios. Eu aí comecei a perceber, espera aí, é que isto, uma coisa, o que é mais fácil, o que é de coisa que funciona e põe-se de acordo, quanto às outras coisas, quando é distribuir os sacrifícios, isto pesa muito. E tem pesos eleitorais. Não sou eu que os vou acusar. Vou dizer que se esses assuntos são transversais, como era a tal via de cintura, a tal via VIM, imaginando que ela se passa em Lisboa ou no Porto, porque só há áreas metropolitanas em Lisboa e no Porto, já Évora e o seu conjunto, ou Guimarães e o seu conjunto e Braga, não pode, a lei não se permite isso. Portanto, aí tem que se andar com 2 níveis, com um nível que é o PROT, que acabou de se fazer agora e de aprovar, etc. Ainda não está aprovado. Mas, enfim, o PROT que deve indicar as orientações principais e o resto, a boa vontade política. Bom, isto para os municípios que são intermédios. São médios, intermédios. E, portanto, é esta a questão. Numa área metropolitana alargada, que é aquilo que eu defendo, pode-se tirar alguns desses elementos, porque até é a forma de os racionalizar. Uma das razões do metro do Porto ser considerado, sobretudo pelo pessoal de Lisboa, como um absurdo, um disparate, etc., foi porque a certa altura para aquilo ir para a frente, porque tinha que ter a votação da área metropolitana. E só quando todos tivessem um bocado de metro é que aceitavam votar a favor. Isto é irracionalidade em pessoa. Portanto, e por essas razões eu suponho que falharam algumas das chamadas conurbações relvas, que foram do tempo anterior em que era o Isaltino Moraes o ministro.
O Relvas criou essa ideia dos municípios. E disse que é preciso ter cuidado porque isso desfaz-se com uma enorme facilidade. E provavelmente desfaz-se de 4 em 4 anos. E estes das áreas metropolitanas, não. É um problema exatamente ao contrário. É um problema que, agora na lei Relvas, tanto quanto eu percebi, se faz como se fosse um grupo de municípios. Então, para isso é o que já tem. Isto é, não se mexe no que está. Quanto a dar-lhe competências, ou dar competências sobrepostas aos municípios, enquanto que, na solução que eu estou a dizer, tiram-se certas ações, tiram certas competências dos municípios, porque vão para outro sítio e arrastam o dinheiro que ele custa. E as vantagens que custa. Senão, ninguém vai funcionar agora a área metropolitana, a não ser funcionar meia dúzia de funcionários, que é o que atualmente acontece. Mais algum engenheiro ou mais alguma pessoa. Ora, as questões ambientais são as mais difíceis nesta altura. E são mais difíceis porque, em grande parte, funcionam ou com uma grande dose de negações, isto é, de rigidez, acreditando que os planos são superiores quer dizer, que podem ser o instrumento para isso, e por outro lado precisam de muitas coisas de correção para os quais eu não estou a ver nem sequer no crânio que vai vir é que seja capaz de funcionar para isto. São as águas, são essas coisas, são os sistemas macro. O florestal pode ser que melhore alguma coisa através do que está previsto fazer-se, etc. Quer dizer, estes tempos não são bons. São bons, podem ser bons para criar umas coisas. Mas se demora muito tempo a ser bons, nessa altura diz que isto afinal não serviu para nada. E deita-se fora. Nesse sentido, estou um bocado negativo. Agora, na questão dos municípios, sim, essa é que é um problema sério. Porque, ou utilizando o sistema Relvas de há 8 anos, não sei, ou este agora, tirando uma coisa que me parece absurda, que é, como não pode pôr eleitos nestes conjuntos, diz que podem ser votados pelos municípios umas pessoas para mandarem durante 4 anos, e essas pessoas podem ser ex-autárquicas. Pode-se criar aí um conflito muito grande. Se os municípios não são todos da mesma cor, não sei o que é que acontece ao que tem outra cor. Neste caso. Portanto, vão-se escolher que pessoas e quem. Além disso, não dá garantias nenhumas, porque também a lei devia dizer, suponho que não diz, mas não tenho a certeza, que uma parte do financiamento dos municípios tem que ir para esta instituição. Não tem que ser o Estado a pagar de fora, porque ele, no fundo, numa associação de municípios, estão a trabalhar com as suas próprias competências e não com as competências do Estado Central. As competências do Estado Central, segundo a Constituição, só nas áreas metropolitanas de Lisboa e de Porto. É o que me parece. Isto é muito complicado. E é matéria da última aula. Mas como às vezes podia não estar cá ou assim, pelo menos lembro-me agora destes argumentos. Eu estou a trabalhar neles um bocadinho, e embora já tenha escrito muitas coisas, mas algumas das coisas que eu escrevi foram disparates. Quer dizer, hoje já não escrevo. Logo tenho que as rever. Aqui isto é tudo muito depressa, sabe? Tudo depressa é tramado. A gente é apanhado com grande velocidade nestes tempos. E às vezes é para pior. Que é o caso que nos acontece agora. Mais coisas, mais ninguém, vamos embora. Peço-vos desculpa, por um lado, de eu não ter deixado este senhor explicar os slides. Como o próximo tema tem poucos diapositivos, eu acho que você vai fazer ali uma aulazinha de coisa para completar. Ela disse, já gastei com o próximo tema, já gastei um bocado hoje. De maneira que talvez a gente possa aqui fazer uma mistura, dado que este público é tão
benéfico, benévolo. Boa noite, professor. Na temática do Sites and Service que falou há bocado, aqui, à sua esquerda, direita, aqui. Oi. Do outro, aqui. Resivert. Na temática do Sites and Service que o professor falou, quase de modo marginal, e uma vez que tem uma ampla experiência no campo da habitação social, eu queria lhe perguntar a sua opinião pessoal sobre este programa. Eu conheci-o na faculdade, tive a oportunidade de o estudar, mas gostava de saber a sua opinião, uma vez que tem vasta experiência não percebi do Sites and Services, daquele programa que foi usado principalmente na América do Sul, no Chile. Mundial, África do Sul. Exatamente. Chile também, na América do Sul também. Sim. Eu gostava de saber a sua opinião, se fosse possível. Bom, obrigado. Eu acho que aquilo era o melhor que se podia fazer naquela altura. Porque fazer habitação convencional à europeia era extremamente complicado naquela altura em que se estavam a transformar as repúblicas as colónias em repúblicas de diferentes tipos, diferentes géneros. Foi ao norte de Moçambique, país que está ao norte de Moçambique, que foi uma experiência que eu ainda cheguei a visitar, e depois visitei algumas do Brasil. Hã? Quem? Perdão, o país que estava a dizer, ao norte de Moçambique, será Zimbábue ou Zâmbia? Zimbábue. Não, era a outra. Como é que se... Exatamente. A Rodésia está ao lado, está a este. Que era bom, mas estão ali todos. Eles, no fundo, o curso político é igual. Eu lembro-me, portanto, de coisa. Moçambique não, porque Moçambique nessa altura era uma colónia quando eu passei por lá, portanto não dava resultados isso. Eu julgo que é o de Zimbábue. Não é? O norte é mesmo, e que continua depois pelo Índico acima. Deve ser, acho que é. Eu julgo que é. Bom, o que eu estava, portanto, a dizer é que o que é que eu vi que aquilo que era extremamente interessante, não necessariamente com a fórmula que o Banco Mundial tinha sido encarregue pelas Nações Unidas de financiar. Tinha que financiar o menos possível. Tinha que financiar, portanto... Por outro lado, admitia-se que uma boa parte daquelas populações eram populações que estavam, ou que eram nómadas, ou ainda tinham um grande nomadismo, ou que podiam ter ideias muito diferentes das ideias ocidentais que se falava. Uma discussão que se tinha aí na coisa. Por outro lado, não havia dinheiro para fazer casas para tanta gente, de repente, que estava a vir do interior para aquelas cidades. Eram das cidades de crescimento mais rápido. E, como tal, todas as cidades de crescimento rápido não podem acompanhar financeiramente. Não conheço caso nenhum que tenha apoiado assim de uma forma sistemática estes programas físicos como se fosse a primeira oportunidade, a primeira coisa a fazer. Tinham muitas outras coisas a fazer antes. Cuba, por exemplo, Cuba é um caso muito à parte, mas eu lembro-me, e com isto fiz a minha primeira e quase única visita à PIDE, porque me queriam me prender, porque eu tinha estado em Cuba às escondidas. É mentira, nunca estive em Cuba, mas ouviram num colóquio, eu sei citar o exemplo de Cuba, que é este que estou aqui a falar, que era quando o Fidel de Castro dizia que não tinha muita pena, dizia ao povo cubano, tem muita pena, mas não podemos começar por fazer habitações. Temos outras coisas muito mais prioritárias para fazer. Eu expliquei isto lá numa sessão do LNEC. Houve um especialista que me foi denunciar, e depois passei lá
a Zé Maria Cardoso umas boas horas, um dia e uma manhã. Bom, e portanto estava a dizer que vinha a propósito exatamente da questão de Cuba. E dessa questão de Cuba, mas eu conheço melhor outros, Peru, por exemplo. Estávamos num sítio em que eu não podia dizer que o Site and Service era uma resposta para Portugal. Eu estava a dizer que o princípio do Site and estou-me outra vez a enganar. Esse princípio era necessário para depois montar sobre isso um sistema de autoconstrução ou de construção apoiada com mais ou menos dinheiro. Foi, no fundo, o que depois fez com o sal. Com o sal, o que o Estado pagava era o preço dos materiais. Os colaboradores do sal, os que aceitaram a associação, pagavam o equivalente à mão de obra ou faziam eles a mão de obra. Se nem uma coisa nem a outra pudessem, tinham um crédito do Fundo de Fomento da Habitação na altura que lhes dava um juro praticamente de 0, qualquer coisa puramente informal. Isto foi tomado, sobretudo, pelos grupos da UDP e depois também seguido por outros, que eu já conhecia essa teoria da América Latina, que era a teoria da duplo sacrifício aos pobres. Porque, além de serem pobres, ainda tinham que fazer a casa. Disse, bom, então e se pagar a renda da casa? A renda paga-se com trabalho. Com trabalho que as pessoas fazem noutras coisas. A habitação não podia ser grátis. Zero. Um custo zero. Porque não era custo grátis. Depois teríamos que fazer isso para todos. Não vamos fazer só para uns tantos que estavam ali numa ilha ou que estavam além. Que era preciso arranjar um sistema que, por um lado, fosse muito flexível, por exemplo, pudesse ser financiado de várias maneiras. E foi assim. Por outro lado, o Site and Service era assegurado pelo Estado. Porque o Estado comprava os terrenos, comprou os terrenos do sal e de algumas das cooperativas, as câmaras compraram os terrenos e asseguraram, porque é o costume em Portugal, asseguraram os esgotos e a água e a eletricidade. Logo, o que se punha em causa era a construção. A construção da casa, era a casa própria, o invólucro casa. E esse invólucro casa, uma associação de moradores, tinha gente com riquezas muito diferentes. Ou eles se acertavam entre si, coisa que nunca fizeram, porque consideravam que o Estado é que tinha que pagar tudo, porque o pós-revolução é exatamente isso, agora é o Estado que paga tudo. As coisas depois levavam mais tempo, depois a certa altura desmontaram-se, ficaram uns poucos milhares de beneficiários e os outros ficaram à espera um dia. Portanto, o programa falhou, para todos os efeitos, falhou quantitativamente. Não sei se falhou qualitativamente, mas falhou quantitativamente. Pretendia-se uma coisa que pudesse ser muito aberta. Quando eu disse que me interessava muito a experiência que fiz, a experiência de visão, não fiz nada, não estive lá a trabalhar, no Peru, no Chile, no Peru e depois no Brasil, e também na Argentina, mas depois no Brasil, no Brasil chamava-se o mutirão. Portanto, o termo que tem no Brasil o nome de uma autoconstrução coletiva, com interesse de todos. Chamava-se isso o mutirão. Bom, aqui em Portugal chamávamos... Quando eu falei que eram os... Pus no decreto, que eram... Nem sequer decreto era. Que era... que toda a construção que se fizesse pelos próprios era um ato voluntário e seria descontado nos custos da operação. E como tal foi. Um dos raros casos foi no Algarve, em Olhão, foram todas as horas feitas pelos associados da Associação de Moradores
de Olhão. Todos esses estavam registadas as horas de trabalho e o valor do seu trabalho e portanto, esses já tinham pago essas horas, portanto, não tinham que pagar mais nada. Os outros ou faziam parte do resto, estavam a trabalhar noutros sítios, tinham outros interesses, achavam que não sabiam nada daquela matéria, etc. E ninguém os obrigava a fazer autoconstrução. Portanto, isto foi sempre um bocado difícil de gerir naquele período revolucionário. Quer dizer, o programa SAL não era um programa para um período revolucionário, ao contrário do que as pessoas diziam e pensavam. A participação, sim, mas dizer que este tipo de coisas se fazem em pleno clima revolucionário só com o Estado a pagar tudo. Porque nessas alturas não se faz. É assim, foi a experiência que eu notei naquele período. Isso está escrito, de resto. Expliquei já em vários artigos antigos e que foram discutidos, alguns deles até foram discutidos, outros foram compreendidos. De resto, lá na exposição, na parte que diz respeito ao sal, estão lá uns extratos de artigos e coisas daquela altura, nem todos meus, também de outros, estão lá e que explicam um pouco disto. Com a casa evolutiva foi a mesma coisa, esta que aí está agora, é praticamente o único caso em que as pessoas não... em que os moradores não... É um dos poucos casos em que os moradores fizeram a casa mínima e depois foram aumentando a casa. Conforme lhes convinha, conforme cresciam os filhos, ou saíam da casa, ou tal. Em todos os outros quiseram sempre uma coisa fixa até ao fim, então sei o que, e acabou. Portanto, todos os sistemas que podiam dar maior largueza para aumentar o programa acabaram por ser reduzidos, considerando as pessoas que ficaram de fora, considerando que o Estado é que tinha a obrigação de fazer tudo e que, portanto, eles não estavam para isso. Nem sempre o povo também é automaticamente um generoso. Às vezes não é. Tudo depende muito dos líderes. Chega, não? Já estamos a passar aqui os horários. Então até à quarta-feira.